Caros alunos e alunas, vamos falar sobre a extinção da punibilidade, previsto no Código Penal em seu artigo 107. As causas de extinção da punibilidade são causas em que o Estado perde o poder de exercer o ius puniendi, o direito de punir, já que não vivemos mais em uma vingança privada, vivemos em uma vingança pública, e assim cabe ao Estado, através do devido processo legal, exercer o seu direito de punir, fazendo com que aquele indivíduo que cometeu um crime, a partir do momento que o sujeito comete um crime, passe o Estado a ter esse poder, esse direito de puni-lo. Mas existem causas que vão fazer com que o Estado não possa mais exercer esse direito. Causas de extinção da punibilidade. Vamos a elas. As causas de extinção da punibilidade estão previstas no artigo 107 do Código Penal. A primeira causa que exclui esse direito de punir é a morte do agente. Inciso 2, pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso. Inciso 4, pela prescrição, decadência ou perempção. Inciso 5, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada. Inciso 6, pela retratação do agente nos casos em que a lei a admite. Os incisos 7 e 8º, eles foram revogados, eles não existem mais na legislação. O inciso 9, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Vamos estudar cada uma dessas causas para nós sabermos como o Estado vai perder ou abrir mão do direito de punir e não afastando o crime. Houve o crime? Sim. Um fato típico, antijurídico, culpável. Entretanto, o que o Estado não vai poder fazer com a pessoa que cometeu o crime é puni-la, aplicar uma sanção penal ou fazer com que ela termine de cumprir essa pena. A extinção da punibilidade vai do artigo 107 até o 120 do Código Penal, muito em decorrência de dispositivos como o da prescrição penal, que tem vários requisitos e várias formas de acontecer. Praticado um crime ou uma contravenção penal, surge para o Estado a punibilidade, que é compreendida como a possibilidade jurídica de o Estado impor uma sanção penal ao responsável por uma daquelas infrações, o direito de punir. A extinção da punibilidade significa, de regra, a impossibilidade de o Estado exercer o seu poder punitivo, mas não apaga a infração penal. Excepcionalmente, somente nesses casos de abolitio crimes e da anistia, a eliminação da própria infração penal, ou seja, como se aquele fato nunca tivesse ocorrido, como o fato em si, o crime, não houvesse, tanto na abolitio crimes quanto na anistia, embora possa haver os efeitos cíveis de indenização. Extinção da punibilidade. As causas de extinção da punibilidade estão previstas no artigo 107 do Código Penal, meramente em um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, não são apenas essas 7 causas de exclusão da culpabilidade. Outras podem vir a existir fora do Código Penal, através de jurisprudências ou do próprio Código.
Por exemplo, o transcurso temporal dos prazos de suspensão condicional do processo, de suspensão condicional da pena, que com ela há a extinção da punibilidade, como o sujeito tendo realmente cumprido essa pena, embora ela estivesse suspensa, do livramento condicional também, e na legislação tributária, o pagamento do débito, lá previsto na Lei 8.137 de 1990, a satisfação do parcelamento requerido antes do recebimento da denúncia em crimes tributários e previdenciários e a reparação do dano no caso da prática do crime de peculato culposo. Esses são alguns exemplos em relação a causas de extinção da punibilidade. As principais estabelecidas no Código Penal estão no artigo 107, que nós vamos falar aqui. A primeira delas, previstas no artigo 107, inciso 1, é a morte do agente. Dizem que a morte tudo apaga. Se o sujeito morreu, como ele vai continuar ou começar a cumprir uma pena pelo crime? Impossível. Então, vai extinguir a punibilidade. É uma causa personalíssima, que não se comunica aos coautores ou partes. Aqueles que praticaram crime em conjunto, em concurso de pessoas, vão continuar cumprindo a pena ou sendo processadas, mas o autor, o réu que veio a óbito, a este não tem mais como o Estado punir. Então, há extinção da punibilidade. A prova da morte é feita por certidão de óbito, conforme o artigo 62 do Código de Processo Penal. O Supremo Tribunal Federal entende que o desfazimento da decisão, que admitindo por equívoco a morte do agente, declarou extinta a punibilidade, não constitui ofensa à coisa julgada. Então, se houve um equívoco judicial em declarar que aquele indivíduo estava morto, isso daí não vai extinguir nenhum processo. Ele vai ter que responder pelos crimes que praticou, continuar sendo processado ou ter o cumprimento da pena. Esse indivíduo aqui, de forma bizarra, ele tentou empreender fuga dentro de uma unidade prisional lá do Rio de Janeiro, um traficante de drogas, e acabou sendo frustrada essa tentativa de fuga. Ele se passou, colocou essa peruca, essas outras indumentárias, quando a filha foi visitá-lo, e por conta disso, ela acabou sendo presa, respondendo processo criminal pela tentativa de dar fuga ao indivíduo que estava com pena a cumprir. Então, ela que foi autuada. E nesses casos, na lei da bandidagem, o bandido não pode estar envolvendo seus familiares. E, em virtude disso, ele teve consequências. Acabou sendo encontrado morto tempos depois, dentro de sua cela. Então, há ainda uma investigação sobre isso, mas o fato é que a morte dele mesmo extinguiu toda a possibilidade de punição pelos crimes aos quais ele havia sido condenado, entre eles o tráfico de drogas, que ele cumpria pena lá no Rio de Janeiro. É importante destacar que os efeitos civis da sentença condenatória, o dever de indenizar, por exemplo, não se extinguem com a morte do agente, alcançando limites das forças de seu patrimônio. Então, não é porque o sujeito morreu que os efeitos civis não vão recair sobre a sua fortuna, sobre o seu patrimônio. A causa de extinção da punibilidade, ela vai prevalecer única e exclusivamente em relação à questão processual penal, onde não é mais possível fazer com que quem morreu cumpra pena.
Anistia. Anistia, graça ou indulto. Estão no inciso 2. Primeiro vamos falar sobre a anistia. A anistia é o perdão. O perdão concedido pela lei a indivíduos que praticaram crime. Então, vem uma lei, através do Congresso Nacional, a lei é editada e extingue a punibilidade. É como se o indivíduo cometeu o crime, mas não vai ser punido pelo fato que praticou. Não é que o fato não é mais crime. Aquele fato que ele praticou continua lá na lei como crime. Tem a descrição e todos os demais, se praticaram o mesmo fato, vão responder por ele. Mas a lei é criada em detrimento do fato praticado, que vai beneficiar um determinado grupo, pessoas que praticaram aquele fato. E aí extingue a punibilidade. A anistia é identificada pela doutrina como esquecimento jurídico da infração penal, que se dá através de lei e extingue a punibilidade em face de determinados fatos. A anistia opera ex tunc, rumo ao passado. Concedida, cessam todos os efeitos penais e retorna à primariedade. Subsistem os efeitos civis do delito. A concessão da anistia é da competência da União, através do Congresso Nacional, com a sanção do presidente da República. Constituição Federal, no seu artigo 21, inciso 17, e no artigo 48, inciso 8. Não é permitida nos crimes hediondos, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo, conforme o artigo 5º, inciso 43. Como foi o caso aí dos bombeiros militares lá do Rio de Janeiro, que conseguiram uma lei para anistiar todas as arruaças que eles promoveram quando fizeram greve lá no Rio de Janeiro em 2011. Então, lá no Rio de Janeiro, 439 bombeiros foram presos por invadir o quartel, provocar motim, uma rebelião lá dentro, e houve a anistia. Nenhum deles chegou a ser punido porque foram anistiados. O juiz da execução, quando ele recebe, quando tem a lei da anistia, aí vai caber ao juiz de execuções, que é quem promove toda a organização em relação ao cumprimento das penas, ele de ofício, não precisa ser provocado, precisa vir o advogado de defesa, nem a defensoria, ele de ofício, ou a requerimento também de qualquer interessado, inclusive do Ministério Público, que é o fiscal da lei, Conselho Penitenciário ou da autoridade da administração penitenciária, vai declarar a extinção da punibilidade, providenciando incontinentemente o respectivo alvará de soltura, conforme o artigo 187 da Lei de Execuções Penais. Foi publicado no Diário Oficial da União a lei que concede anistia aos policiais e bombeiros militares do Rio de Janeiro, de outros 12 estados e do Distrito Federal, punidos por participar de movimento reivindicatório. Foi a Lei 12.505/2011, sancionada pela presidente Dilma Rousseff, que após esse fato, inúmeras outras greves foram originadas e uma situação de calamidade, de total insegurança pública com as forças policiais em movimentos grevistas, que é absolutamente inconstitucional. O indulto. Bem, no inciso 2, o indulto, com o significado de perdão. O indulto é a forma de perdão da pena concedido pelo presidente da República. É o presidente da República que vai conceder o indulto. E é destinado aos sentenciados que cumprem pena privativa de liberdade e que se enquadrarem nas hipóteses indulgentes previstas no decreto presidencial, entre elas o alcance de determinado lapso temporal
e comportamento carcerário satisfatório. Precisa ser maravilhoso, não, basta ser satisfatório. Então, o que é o indulto? É uma forma de perdão dada pelo presidente da República. Em que casos? Nos casos específicos que ele vai impor na lei. O indulto, esse perdão, ele é feito de qualquer forma? Não, é um estudo, são reivindicações de diretores de unidades penitenciárias, das comissões que são organizadas para estudar o sistema prisional, e aí se vê algumas situações específicas em que é necessário tirar o sujeito do cárcere. Por quê? Porque ele é um custo enorme para o Estado. E a possibilidade dele vir a praticar um novo crime é absolutamente mínima. Por quê? Por conta da situação física dele. Então, por isso é que é importante sempre haver indulto, para tirar do sistema prisional aquelas pessoas que não têm mais possibilidade de praticarem novos crimes, que estão ali dando um trabalho e um gasto monumental para o Estado, porque o Estado é que está custeando e cuidando desses indivíduos. Olha, um indulto que foi dado na lei 8.000, um decreto 8.940 de 22 de dezembro de 2016. Normalmente, o indulto vem no final do ano, perto do Natal. Indulto, por isso é que chamam de indulto de Natal. Então, o indulto de Natal, mas tecnicamente, juridicamente, é indulto. Não existe o indulto de Natal. Tecnicamente, não existe indulto de Natal, é apenas indulto. Então, algumas situações. Artigo 1º. O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham até 25 de dezembro de 2016 cumprido as condições previstas nesse decreto. Parágrafo 1º. Os requisitos para concessão de indulto serão diferenciados na hipótese de pessoas. Inciso 1, gestantes. Inciso 2, maiores de 70 anos de idade. Inciso 3, que tenham filho ou filha menor de 12 anos ou com doença crônica grave ou com deficiência que necessite de seus cuidados diretos. Inciso 5, com paraplegia, tetraplegia ou cegueira, desde que tais condições não sejam anteriores à prática do delito e se comprovem por laudo médico oficial, ou, na falta deste, por médico designado pelo juiz da execução. Ou, inciso 6, acometidas de doença grave e permanente, que apresentem grave limitação de atividade e restrição de participação ou exijam cuidados contínuos, que não possam ser prestados no estabelecimento penal, desde que comprovada a hipótese por laudo médico oficial ou, na falta deste, por médico designado pelo juiz da execução, constando o histórico da doença, caso não haja oposição da pessoa condenada. Isso tudo quer dizer o quê? Quer dizer que essas pessoas, elas necessitam ir para fora do presídio. O preso, ele tem que tirar o presídio, porque mentalmente ele acaba insano. E lá dentro do presídio, como você pode bem ver aí, há rebeliões, motins, as pessoas ficam sequeladas, ficam paraplégicas, ficam tetraplégicas, ficam cegas. Por quê? Por conta da própria convivência e das condições de agressão. Para que manter essas pessoas lá, se não vão mais voltar a delinquir? Então, em detrimento disso, o presidente da República traz o indulto para tirar do sistema prisional todas essas pessoas. Não há que confundir com a saída temporária.
A saída temporária, normalmente, são 5 por ano. Dia dos Pais, Dias das Mães, Natal. Todas essas situações, o preso que está no regime semiaberto, ele sai e ele retorna. Quem está no regime semiaberto, ele está próximo de ir para o aberto. Ele já cumpriu um tanto de pena. Então, a situação dele é uma situação especial. Ele não tem mais tanto tempo de pena assim a cumprir. Portanto, já que ele está para voltar a cumprir a pena, é importante que ele, aos poucos, vá ganhando essa oportunidade. Embora existam várias correntes, vários movimentos para se acabar com essa saída temporária, que não se confunde em nenhum momento com o indulto. O indulto, o sujeito extingue a punibilidade. Ele não vai e retorna, não. Ele vai embora. Está extinta a punibilidade. Ele não tem mais o que cumprir para com o Estado. A saída temporária, não. Porque tem a saída temporária no Natal. E aí se confunde com o indulto. Ah, a pessoa recebeu o indulto do presidente, cometeu um monte de crime. Ah, o indulto. Não, não pode confundir. Saída temporária no Natal é uma coisa prevista na lei de execuções penais e o indulto é totalmente diferente. É um decreto presidencial dado a situações específicas em que extingue a punibilidade. E aí o sujeito não volta mais ao presídio. Situações como as que eu falei anteriormente, paraplegia, tetraplegia, acometidos de doença grave, as pessoas com mais de 70 anos, mulheres gestantes com filhos com problemas. Então, é sempre interessante perceber a distinção entre o indulto, que tradicionalmente é dado no mês de dezembro, com a saída temporária, que é um benefício dado ao preso em regime semiaberto, onde ele sai e retorna. E nos dias atuais se utiliza o monitoramento eletrônico. Mas o preso acaba não exercendo bem esse direito, muitos não retornam ao sistema prisional, alguns cometem novos crimes e fica aí toda uma população à mercê desses indivíduos e vários movimentos para que se acabe essa saída temporária. A graça também é um perdão, mas a graça hoje em dia é tratada como indulto individual. O Código Penal continua chamando de graça, mas o certo é o indulto individual. Está nas mesmas situações do indulto, mas só que o presidente, ele dá o indulto individual. Ele dá para aquela determinada pessoa. É um perdão, é uma clemência, destinada a uma pessoa determinada e não a um fato cometido. É semelhante ao indulto, mas só que dado individualmente. A Constituição Federal, porém, não se refere à graça, mas a indulto, lá no artigo 84, inciso 12. Por essa razão, a Lei de Execução Penal passou a tratá-la como indulto individual, o que não ocorreu na reforma da parte geral do Código Penal. Graça relativa à pessoa depende do decreto presidencial, é conhecida como indulto individual, dependendo de provocação. Ou a pessoa, ou o diretor da unidade prisional, ou o secretário de Justiça do Estado, pode fazer essa solicitação dessa clemência para que o presidente da República possa promover um decreto e determinar uma graça ao indivíduo, individual. Abolite o crime, nós vimos essa causa de extinção de punibilidade no começo do semestre, tratando
do estudo da própria lei. Então, abolite o crime. O que é? A lei diz que aquele fato não é mais considerado crime. Então, todos os efeitos penais, eles cessam, acabam. É como se o fato não tivesse existido. O que pode ainda vir a ocorrer são efeitos cíveis, como a questão do adultério em 2005, que não existe mais, criminalmente, não é mais crime, nem o adultério, nem sedução, nem rapto consensual, todos esses crimes foram abolidos, mas os efeitos civis, a possibilidade de haver a indenização por danos morais, esses subsistem. Mas o crime em si não gera mais antecedentes criminais, reincidência, qualquer aspecto criminal é como se o fato não tivesse ocorrido. Traduz-se no termo latim utilizado para decretar a abolição do crime, ou seja, quando nova lei penal descriminaliza fato que a lei anterior considerava como crime. Nesse sentido, a lei passada é revogada e o fato típico, então, passa a constituir fato atípico. A prescrição. A prescrição é uma causa de extinção da punibilidade em que o tempo, as pessoas não podem ficar à mercê do Estado indefinidamente. Eu pratiquei um crime e agora estou esperando que haja justiça, que eu possa vir a responder e pagar pelo que eu fiz, receber uma sanção penal justa e necessária para coibir a prática do crime que eu pratiquei. Só que eu não posso ficar 80 anos, 50 anos esperando o Estado agir. Eu pratiquei um crime quando eu tinha 18 anos. Aí, aos 60 anos de idade, bate à minha porta um oficial de justiça me intimando para uma audiência. Sobre o quê? Sobre aquele crime que o senhor praticou quando o senhor tinha 18 anos. Não faz o menor sentido. Então, para coibir isso e fazer também com que o Estado haja, que o Estado não seja moroso, ineficiente, que ele empreenda esforços na sua máquina estatal para fazer com que o indivíduo venha a ser perseguido e, através do devido processo legal, ele venha a receber a sanção justa e necessária pelo crime praticado, existe tempos pré-determinados para todas as fases do processo. Tempo para se ouvir testemunhas de defesa, de acusação, para a apresentação da acusação, da defesa, para se ouvir, para ter o interrogatório do réu, para o juiz promover a decisão, as decisões. Então, tudo tem tempo dentro do processo penal. A prescrição, então, acaba sendo uma pena dada ao próprio Estado. O Estado não agiu, agora quem vai ser punido? O Estado. Em quê? Em não poder exercer o seu ius puniendi, o direito de punir. Então, a prescrição trata-se de uma garantia do autor do fato que não pode ser obrigado a aguardar indefinidamente uma resposta estatal ao delito que praticou. O dever de punir do Estado, ius puniendi, tem um limite temporal, chamado de prescrição. Quando nós falarmos sobre prescrição, a prescrição é um tema mais específico, várias causas de extinção, várias causas determinam a prescrição, tem vários tempos para se verificar a prescrição, mas pelo menos um quadro aí comparativo, os crimes que têm pena entre até 1 ano, a prescrição ocorre em 3 anos, entre 1 a 2 anos, 4 anos, entre 2 a 4 anos, a prescrição é de 8 anos. De 4 a 8 anos, prescreve em 12 anos, de 8 a 12 anos, prescreve em 16 anos. E acima de 12 anos, vai prescrever em 20 anos. Nessa foto aí, várias mulheres declararam à revista Veja que tinham efetuado um aborto, mas todas devidamente orientadas sabiam
que podiam falar abertamente, porque já havia prescrito esse crime. Um caso que ficou bastante comentado no estado do Ceará foi o caso da Renata Braga, a bailarina, que em 1993 ela acabou recebendo um tiro fatal, recebeu um tiro no olho. Eles vinham em um bugre pela beira-mar e o Vladimir Lopes, que era de Brasília, veio visitar parentes aqui, entrou em uma discussão com essas pessoas que estavam no bugre, onde a Renata estava, e um fechou o outro no trânsito, eles discutiram, houve uma perseguição, o Vladimir atrás desse grupo, e o Vladimir, de posse de uma arma de fogo, atirou em direção ao veículo e acertou a bailarina, a Renata Braga, que acabou vindo a óbito. Ele acabou sendo condenado a uma pena bem pequena, cerca de 9 anos, e o crime, por conta desse quantitativo, prescreveria em 16 anos. Demorou tanto a haver a condenação que o crime prescreveu. Aqui uma parte do jornal: o advogado Vladimir Lopes de Magalhães Porto, condenado pela morte da bailarina Renata Maria Braga, em dezembro de 1993. Ele só veio para o cárcere em 2016, mas com pouco tempo o Tribunal Superior ele deu a questão da prescrição do crime. A mãe da bailarina Renata, Oneide Braga, disse na manhã desta terça-feira que lamenta a situação da justiça em todo o país. Oneide afirmou ainda que fez tudo o que pôde para que Vladimir pagasse pelo crime, uma luta de 23 anos que agora dá por encerrada, resumiu. Ele ficou muito poucos dias no cárcere e a defesa acabou tendo êxito em conseguir a liberdade dele pela extinção da punibilidade, pela prescrição. Quem foi, na verdade, punido foi o Estado, por não ter conseguido, com seus meios, com seus mecanismos, promover a ação penal a tempo de fazer com que ele viesse a ser condenado. Outra causa de extinção da punibilidade, a decadência, a extinção do direito de promover a ação penal privada, a representação nos crimes de ação penal condicionada a ela ou a denúncia substitutiva da ação penal pública. Como regra, seu prazo é de 6 meses. Está no artigo 103 do Código Penal. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Então, nos casos de ação penal privada, nós temos a ação penal pública, nós temos a ação penal privada. No caso de ação penal privada, a decadência vai existir a partir do momento que o sujeito sabe quem é o autor do crime e nada faz. Então, ele tem 6 meses para promover a ação. Se o crime é de ação penal privada, como crime de ameaça, crime de calúnia, crime de violação de domicílio, todos esses crimes, se o sujeito sabe quem fez e ele não age, não faz nada, ele vai decair do direito. Então, ele tem 6 meses para representar, para fazer com que haja o exercício da ação penal, e aí sim o sujeito venha a vir a ser processado criminalmente. Se ele não fizer nada, está extinto o direito de promover a ação penal privada.
Ação penal pública, não. Ação penal pública não tem esse prazo. Vai ter o prazo prescricional, mas não o prazo decadencial. O prazo decadencial é somente na ação penal privada ou condicionada à representação. Ok? No próximo vídeo, vamos ver as outras causas de extinção da punibilidade.